Olá, gente peregrina! Olá, gente membrezina! Bem-vindo ao segundo ano da Tenda do Necromante. E daqui a pouco também segundo ano do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Primeiro ano, nós comemoramos 1º de fevereiro, agora, 2023, primeiro ano da Tenda do Necromante, e o primeiro ano do Clube de Membros, vamos comemorar, ou a depender de quando você assiste esse vídeo, comemoramos dia 1º de abril de 2023. Quero aproveitar esse período até lá para agradecer muito entusiasticamente a cada um dos membros do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Inscrito é aquele que se inscreve gratuitamente, não paga absolutamente nada e pode assistir aos vídeos, comentar, curtir, compartilhar. E, inclusive, pode fazer contribuições sem ser membro, pode fazer contribuições via Valeu em cada vídeo, encaminhando Pix para a Tenda do Necromante e nas lives, contribuindo com superchats ou super stickers. E, independentemente disso, não é membro. Membro é aquele que faz uma assinatura mensal do canal. E então, a depender da escolha da assinatura, pode ser trilheiro, explorador, mochileiro, beduíno ou argonauta, o valor varia, começando com R$ 7,99. Esse é membro, ele passa a ter um símbolo da tenda ao lado do nome dele toda vez que ele fizer um comentário nos vídeos ou nas lives. A esses, meu muito obrigado. Mas também obrigado a todos os peregrinos que, de uma forma ou de outra, contribuem com o canal. Nessa oportunidade, eu vou responder a uma questão da Joana d'Arc. Ela tem uma questão sobre conhecimento religioso. Vamos lá. Aí está, Joana d'Arc, 2153. Assistindo a esse vídeo e também ao outro que o senhor disse que não existe conhecimento religioso, eu pensei, as religiões existem? Partindo deste pressuposto, ou seja, claro que existem, quando se estuda as religiões, não estamos adquirindo conhecimento, embora as religiões sejam sobre mitos? Me perdoe caso eu esteja errada e falando besteira. Agradeço ao senhor professor por ter me aberto os olhos, pois hoje sou agnóstica. Bem, Joana d'Arc, nenhuma pergunta constitui uma besteira, nenhuma pergunta é impertinente se ela é expressão de uma pessoa honesta e uma dúvida sincera. Sim, você labora num equívoco, mas você e a torcida do Flamengo, essas reações e essas respostas que eu dou e faço aos peregrinos, não é tanto uma resposta à própria pessoa, quanto uma intenção de responder a todos aqueles que têm a mesma dúvida e que não se expuseram por constrangimento, preguiça, qualquer coisa que seja. Então, parabéns pela sua questão, ela está laborando num equívoco e eu vou explicar, mas todas as questões, mesmo as que se constituem a partir de um equívoco, são importantes, são necessárias, porque com elas a gente corrige os equívocos conscientes e os inconscientes. Bem, quando você diz estuda as religiões, a nossa atenção se concentra sobre esse verso, estudar. É complicado esse verbo porque as pessoas podem usá-lo da maneira e no contexto que determinarem. Por exemplo, duplas de testemunhas de Jeová peregrinam pelas cidades mundo afora, buscando famílias que queiram estudo bíblico. Bem, sinta-se à vontade para chamar isso de estudo. Isso não é estudo em nenhuma medida. Isso é uma apresentação dirigida das interpretações institucionais da Torre de Vigia sobre Bíblia.
É um encabrestamento doutrinário, denominacional e ideológico do texto. Também, na escola bíblica dominical das igrejas tradicionais, alega-se estudar a Bíblia. Não, não se estuda a Bíblia, não. Se atualiza o texto polissêmico da Bíblia a partir da denominação daquela igreja. Porque se você é aluno de escola bíblica dominical de igreja adventista, o estudo com aspas garrafais vai ter por resultado a manipulação do texto bíblico a partir da doutrina adventista. Se você é de uma escola bíblica dominical assembleiana, o resultado, entre aspas, do estudo, entre aspas, vai ser a manipulação do texto bíblico pela ótica assembleiana. Na metodista, idem. Na presbiteriana, de igual modo. Na igreja batista, da mesma forma. Logo, o problema de usar a palavra estudo é porque você pode fazer encabrestamento de consciência de vulnerável, você pode fazer lavagem cerebral, você pode fazer alegoria, você pode fazer midrash, você pode fazer tonteria e chamar isso de estudo. Mas quando você se refere a esse contexto, as religiões existem e a gente as estuda. Quero pressupor que você esteja se referindo ao estudo sério, acadêmico, científico humanista, sociologia, antropologia, história, etnologia, filosofia, essas coisas. Estudo científico. Então, é verdade tanto que as religiões existem, quanto que nós estudamos as religiões. Quando um antropólogo estuda a religião, o resultado dele não coincide com a opinião do religioso. Ele se serve da fala do religioso, do comportamento do religioso, dos mitos, dos ritos, mas a interpretação que ele faz é antropológica. Quando o antropólogo estuda uma comunidade cristã, esse antropólogo não vai assumir que existe um Deus só. E se assumir, não é antropólogo, é um mequetrefe borra-botas fantasiado de antropologia. Ele vai assumir que aquele discurso é o discurso daquela comunidade, é aquela comunidade que acredita que existe um Deus só, mas tem a outra ali na esquina que acredita que tem um monte. Então, se o antropólogo não for picareta, ele não vai assumir o discurso do religioso, ele vai usar o discurso do religioso para compreender o religioso, usar o rito do religioso para compreender o religioso, usar os mitos do religioso para compreender o religioso. O religioso não. Ele repete o mito, ele se submete ao rito, ele enxerga a realidade como o mito dele determina. O antropólogo não, o sociólogo não, o historiador não, o fenomenólogo não, a não ser que sejam mequetrefes, como tem um monte por aí. Então, o estudo da religião é a compreensão científica da religião. O estudo da religião não tem nada a ver com a autoexplicação religiosa. O que um religioso diz da sua religião não tem nenhum fundamento. São interpretações baseadas em doutrina, submissão à autoridade da liderança religiosa e absoluta alienação e incompreensão de si mesmo enquanto sujeito religioso. O religioso não sabe como ele funciona. O religioso acredita que o que ele sente é expressão do divino, que o que ele faz é vontade do divino, é um alienado. E o honesto, o religioso honesto. Ele não sabe nada de coisa nenhuma. No máximo, ele aprendeu a decorar a explicação mitológica da religião dele para o comportamento dele, que não tem fundamento nenhum, porque a explicação correta não é aquela. A explicação está no olhar científico do fenômeno. Nós compreendemos, todos os religiosos, e nenhum religioso se compreende. E não adianta o religioso espernear e estribuchar. Não vai mudar nada. Continua sendo ignorante a respeito de si mesmo. Nem a própria experiência o religioso compreende.
Repetirei, nem a própria experiência o religioso compreende, quanto mais o mundo. Mas o estudo da religião, psicologia da religião, sociologia da religião, antropologia da religião, história da religião, produz conhecimento sobre a religião, mas esse conhecimento não é religioso. Esse conhecimento é científico. Conhecimento científico é um pleonasmo. Conhecimento religioso é um oxímoro. Quando eu terminar este vídeo, farei um mural para colocar lá na comunidade. Conhecimento científico é pleonasmo. Conhecimento religioso é oxímoro. Porque se é conhecimento científico. Então, o conhecimento sobre as religiões, o conhecimento religioso, digamos assim, eu prefiro não usar essa expressão, é o conhecimento científico sobre as religiões. Agora, o que a religião diz de si mesma, nos seus livros de catequese, de catecismo, nas suas pregações, nas suas perorações, nas suas paurações, é mistificação, equívoco, engano, mentira, ignorância. Então não confunda. É óbvio que nós temos conhecimento sobre as religiões. Nós estudamos o fenômeno religioso como um todo, a origem do fenômeno religioso no planeta, as características fundamentais do fenômeno religioso como um todo, e também estudamos as religiões em particulares. Essa religião aqui, zoroastrismo, quando surgiu, por que surgiu, quais são os seus marcos fundamentais, os seus mitos, os seus textos, os seus ritos, os seus personagens fundamentais. Agora vamos para aquela religião ali. Eu, por exemplo, recomendaria um dicionário não muito grande, Dicionário das Religiões, do Mircea Eliade. Vale a pena. Tem ali as principais religiões do planeta, de cristianismo a zoroastrismo, de budismo a zoroastrismo, e você teria então uma compreensão científica, a qual deve ser sempre acessada criticamente, não é porque é vendido como conhecimento sobre a religião que necessariamente o é, e você então teria conhecimento sobre as religiões. Aqui é importante fazer uma distinção. Não existe conhecimento religioso. O que se apresenta como conhecimento religioso é uma fraude, ou de ignorância ou de má fé. Conhecimento científico sobre a religião, por exemplo, existe, mas não é porque ele se apresenta como conhecimento científico que o é de fato. Pode ser uma descrição equivocada, ideológica, falsa, comprometida ideologicamente do fenômeno religioso. Só é verdadeiro conhecimento científico sobre a religião aquele que corresponde de verdade, materialmente, realmente, ao fenômeno religioso. E no campo da pesquisa universitária da religião tem muito criptoteólogo e tem muita criptoteologia. Muita coisa que é vendida como conhecimento científico da religião não é conhecimento científico da religião. Coisa nenhuma é leitura teológica da religião, disfarçada de sociologia, de antropologia, de história e que mais o seja. Então, Joana d'Arc, as religiões existem? Existem. Partindo deste pressuposto, quando se estuda as religiões, quando se estuda cientificamente as religiões, não estamos adquirindo conhecimento? Sim, mas não conhecimento religioso. Conhecimento científico sobre a religião. Então vamos fazer diferenciação assim. O conhecimento religioso é uma fraude, não existe, é aquilo que a religião vende de si mesma, dizendo que ela é aquilo que ela não é. Então, muitos teólogos e muitos professores chamam isso de conhecimento religioso. Isso é uma tonteria completa. Conhecimento científico sobre a religião é outra coisa completamente diferente. A começar do fato de que, se é conhecimento científico da religião, vai tratar os mitos como criação da cultura. Não vai tratar os mitos como expressão da realidade. E se tratar os mitos como expressão da realidade, de novo é pseudociência. Tem muito pseudociência na universidade e é criptoreligião, criptoteologia.
Muito cristão faz isso, muito kardecista faz isso. São os eiros e vezeiros. Você quer ver manipulação no processo científico de estudo da religião, é só observar cristãos e kardecistas à mesa, porque são os eiros e vezeiros. Nem todo kardecista, nem todo cristão. Mas se há uma sala de religiosos estudando a religião, manipulando, pode ter certeza que vai ter cristão e kardecista. Então precisa ter cuidado, nem tudo que reluz é ouro. Conhecimento religioso não existe, conhecimento científico sobre a religião existe, mas nem tudo que se apresenta como científico é de fato científico. Pode ser 171 salafrário querendo enganar os desavisados. Eu tenho certeza que muita gente, não apenas a Joana d'Arc, quando leu aquele post na comunidade, ou é conhecimento ou é religioso, porque conhecimento religioso não existe. Pensou nisso, ai, e a nossa compreensão da religião não é conhecimento religioso? Não, não é. E depois eu fiz um vídeo, está aí no canal, conhecimento religioso não existe, ou é conhecimento ou é religioso. Então, algumas pessoas leram a postagem, outras viram o vídeo, outras tanto leram quanto viram, e podem ter se questionado. Parabéns para a Joana d'Arc, que se questionou e se expressou. Porque questão que você faz, porque está na dúvida, e você não sana, você vai enchendo a sua mente com dúvidas. E dali a pouco você vai ter mais dúvidas do que conhecimento, mais incerteza do que certeza. E quem diz assim, nós sabemos muito menos do que sabemos, o que nós sabemos é muito mais, o que nós não sabemos é muito mais do que nós sabemos, isso é mera retórica de boca para fora, porque dentro da cabeça da pessoa, se tiver mais desconhecimento e mais ignorância do que tem de conhecimento, ela sequer consegue pensar. Então, em termos de conhecimento, a gente sempre sabe mais do que desconhece. Ou então a gente está enfiado na religião e a gente está confuso e, de fato, não sabemos dar um passo depois do outro. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante. E não saia da tenda sem tomar um café quentinho. Se você gosta de cafeteira, se você gosta de coador, de coador. Se você gosta de café fervido, café fervido. Se você gosta de café árabe, café árabe. Na tenda, nós servimos café de todos os gostos, de todos os tipos, para todos os paladares.